Mulher engravida e quando o bebê nasce, descobre que seu marido, na verdade, é seu irmão. Tabata e Riquelme estavam na sala de parto, ansiosos e felizes com a espera do nascimento de seu primeiro e tão precioso filho, Theo. O ambiente estava preenchido com a alegria do momento tão aguardado e com a tensão típica de um trabalho de parto. A mulher, apesar das dores das contrações, tinha o brilho da felicidade em seu olhar, irradiando uma serenidade maternal. O marido, por sua vez, estava ao seu lado, emocionado, com os olhos marejados, quase que mais emocionado que a mãe. Era um dia muito importante para os dois, pois ambos tinham o sonho de terem uma família. O casal se apaixonou intensamente e decidiu acelerar as coisas, uma vez que não viam motivos para não viverem juntos. Se casaram há pouco mais de um ano e logo a notícia da gravidez chegou. Com ela, uma enxurrada de alegria e entusiasmo se apossou de Tabata e Riquelme, que mal podiam conter a ansiedade pela chegada do bebê. Durante os 9 meses de gestação, eles viveram cada momento com intensidade, preparando-se para receber o pequeno Theo com todo o amor e cuidado que ele merecia. Suas vidas já estavam estruturadas. Ela, uma empreendedora, dona de uma loja de maquiagem, e ele, um dedicado fisioterapeuta. Então, tudo o que queriam era poder serem chamados de papai e mamãe logo. E dentro de seus corações, havia um sentimento genuíno de desejo em serem bons pais. Ambos tinham histórias tristes quando se tratava de família. A mulher carregava consigo a marca do passado, observando sua própria mãe sempre envolvida em brigas com seu pai, até que ele finalmente partiu, a deixando com um profundo vazio. As memórias dolorosas de uma infância marcada por conflitos alimentaram em Tabata a determinação de ser uma mãe diferente, capaz de oferecer ao seu filho a segurança e o afeto que ela própria ansiava em sua juventude. Por outro lado, Riquelme trazia em seu ser a ausência do pai, uma figura desconhecida que jamais esteve presente em sua vida. Sua mãe, sempre evitando falar sobre o passado, revelava apenas que o homem a abandonou após engravidá-la, pois tinha outra família, e disse que jamais assumiria aquele bebê. Essa história deixou em Riquelme o desejo ardente de se tornar um pai exemplar, que estaria sempre presente na vida do seu próprio filho, quebrando o ciclo de ausência paterna que o marcou desde o nascimento. E quando aquele tão aguardado dia chegou, a sala de parto se enchia de expectativa e o coração do casal pulsava acelerado, conectados pelo amor e pela determinação de dar ao pequeno Theo tudo o que eles não tiveram em suas infâncias. Ele vai ser muito amado, não é, Rick? Comentou a esposa, ofegante, ansiosíssima. Mais amado impossível, descontraiu o marido. O momento era a concretização de um sonho, a promessa de uma família unida e amorosa. E eles se sentiam verdadeiramente abençoados por estarem vivendo aquilo. A equipe médica já estava a postos, pronta para auxiliar Tabata, guiando-a com suporte e cuidado durante cada contração. Riquelme segurava a mão dela com ternura, transmitindo calma e força em cada aperto. O nascimento de Theo pareceu uma eternidade, mas finalmente o chorinho do recém-nascido preencheu a sala, anunciando a chegada do pequeno milagre. Era como uma sinfonia de amor para os pais, que choravam emocionados ao receber o fruto do seu compromisso. Eles se sentiam abençoados por terem sido agraciados com o presente da paternidade e da maternidade. Ele é tão lindo, amor! Exclamou Tabata com a voz tomada pela emoção ao ver o rostinho do filho pela primeira vez. O marido não conseguia conter as lágrimas e sua alegria transbordava em soluços. Meu Deus, ele é perfeito! Os médicos presentes na sala, emocionados, sorriam e aplaudiam a chegada de Theo, testemunhando o poderoso laço de amor que envolvia aquela família. Após o parto, que foi um nascimento natural, a mulher se recuperou rapidamente,
e sua alegria era visível ao segurar seu pequeno Theo nos braços. O casal estava radiante, ansioso para começar essa nova fase de suas vidas como uma família completa. A felicidade era evidente em seus rostos enquanto olhavam para o bebê, que era fruto de seu amor. No dia seguinte, eles receberam alta do hospital e voltaram para casa, cheios de expectativas sobre a vida que estava prestes a florescer junto a eles. O quartinho do pequeno Theo estava repleto de carinho e cuidado, criando um ambiente aconchegante e especial para o pequenino crescer. O primeiro dia foi uma aventura. O casal se revezava em cuidar do filho, compartilhando tarefas e momentos de alegria juntos. O chorinho da criança era como uma música para seus ouvidos, e eles se emocionavam a cada sorriso e movimento do pequeno Theo. "Olha, amor, foi a gente que fez", comentava a mãe admirada. A casa agora seria preenchida com uma atmosfera de ternura e encantamento, enquanto eles se adaptavam à rotina de pais de primeira viagem. As noites seriam longas, mas a felicidade de segurar o filho nos braços faria tudo valer a pena. Mas eles não poderiam esperar pelo que o universo havia preparado e a reviravolta que o nascimento dessa criança traria para as suas vidas. Depois dos primeiros momentos do bebê, quando finalmente chegou a hora de trocar a primeira fralda, Riquelme notou uma pequena pintinha debaixo do pé de Theo e, animado, exclamou: "Olha, amor, ele tem a pintinha do pai." "Isso aí, garotão, saiu me puxando." No entanto, Tabata ficou confusa e respondeu: "Não, como assim? Ele tem a minha pintinha. Olha." E mostrou a sola do pé para o marido, onde estava lá, a mesma mancha do filho. Os olhos do marido se arregalaram ao perceber que ela também tinha aquela pinta, exatamente no mesmo lugar que ele. O casal ficou perplexo por um instante, e um silêncio súbito se apossou daquele quartinho. Logo começaram a se questionar sobre aquela coincidência intrigante. Eles nunca haviam notado essa semelhança antes, pois a pintinha ficava escondida sob o pé. Isso é estranho, não é?" murmurou a mulher com a voz trêmula, sem conseguir desviar o olhar da pintinha no pé de Theo. Riquelme tentou encontrar uma explicação lógica para aquilo, mas a inquietação crescia em seu coração. "Sim, é apenas uma coincidência, talvez", disse ele, mas sua voz também denunciava a incerteza. A tensão se instalou e mais uma vez um silêncio desconfortável pairou entre eles. O coração de Tabata estava acelerado e as memórias do passado vieram à tona, trazendo consigo uma sombra de dúvida. "Essa pinta eu tenho por causa do meu pai. Ele falava que era de todo mundo da família dele. Mas por que você também tem e pior, no mesmo lugar?" questionou ela, já com lágrimas nos olhos. O homem ficou em silêncio por um momento, processando a possibilidade que aquela semelhança poderia sugerir. "Não podemos tirar conclusões precipitadas, amor. Calma, calma. É melhor procurarmos uma explicação mais racional para isso", respondeu ele, tentando acalmar o turbilhão de emoções que os envolvia. No entanto, a semente da dúvida havia sido plantada, e o casal não conseguia ignorar o impacto que aquela descoberta poderia ter em suas vidas. "Mas, Riquelme, você já perguntou à sua mãe sobre o seu pai?" indagou Tabata, preocupada. Ele engoliu em seco, relutante em tocar no assunto delicado que sempre evitou. "Ela nunca fala sobre ele. Sempre foi um tema proibido e eu nunca tive coragem de perguntar mais detalhes. Só sei que ele foi embora quando ela ainda estava grávida." A esposa apertou a mão dele com afeto, compartilhando o peso da incerteza. "Se essa pintinha é um traço genético que passou do meu pai para mim e agora para o Theo, mas você também tem. Será que... As palavras da mulher se cortaram. Ela não teve nem coragem de dizer. O silêncio voltou e era quase ensurdecedor. O casal se viu imerso em um conflito emocional angustiante, sem saber como lidar com essa possibilidade inesperada.
Foi então que ela se lembrou que tinha uma foto de seu pai que foi tirada quando ela ainda era muito novinha, antes de ele ir embora. Sua mãe havia queimado tudo, exatamente tudo, depois que o homem a abandonou com a filha pequena. Queimou suas roupas, sapatos e todas as fotos que tinham o marido. Mas Tabata, sendo apenas uma criança na época, escondeu uma foto que continha a imagem dela e do pai sorrindo, pois queria guardar aquela lembrança. Mal sabia ela que essa fotografia seria fundamental para a resolução daquele mistério envolvendo seu marido e ela. "Olha, Rick, esse é o meu pai. Você o reconhece?" Perguntou com o coração acelerado. "Eu não sei, amor. Eu nunca vi nenhuma foto dele. Nem sei se a minha mãe tinha. Se tivesse, nunca me mostraria. Eu nem sei o nome dele", explicou ele. Decididos a desvendar e enfrentar o mistério que apareceu em suas vidas, os dois foram até a casa da mãe do homem, levando consigo aquela foto que Tabata tinha de seu pai. Chegando lá, sem fazer nenhuma cerimônia, ambos se sentiam ansiosos e apreensivos, sem saber ao certo o que iriam encontrar. Riquelme se aproximou de sua mãe e falou: "Mãe, olha essa foto." Ao mostrarem a fotografia à senhora, ela ficou atônita e perguntou: "Ué, onde você encontrou essa foto do seu pai, Riquelme?" O casal trocou olhares e Tabata já começou a chorar sem parar, o que deixou a sogra apavorada, sem saber o que estava acontecendo. Riquelme colocou as mãos na cabeça, como se a realidade tivesse finalmente batido. Esse aí, mãe, é o pai da Tabata", respondeu ele, tentando se controlar para não surtar. "O quê?" A senhorinha ficou branca e paralisada. A nora, sentindo a necessidade de compartilhar mais informações, explicou: "Essa é a única foto que sobrou do meu pai, dona Vilma. Minha mãe queimou todas as outras, junto com as memórias dele." A senhora ficou visivelmente perturbada, seu rosto mostrando uma expressão de perplexidade. "Mas como isso é possível?" murmurou ela, como se estivesse tentando entender algo que parecia impossível de se compreender. Riquelme olhou para a foto novamente, e dessa vez seus olhos se fixaram no rosto do homem nela retratado. A semelhança com seu próprio pai era inegável, e ele não podia deixar de notar a coincidência assombrosa entre os dois. "O nome dele era Tadeu. O meu pai também se chamava assim?" disse ele com a voz tremendo. Sua mãe soltou um suspiro profundo e olhou para o casal com uma mistura de incredulidade e desconforto. "Vocês não estão sugerindo que... Não pode ser. Isso não é possível!" falou ela, como se estivesse tentando afastar a ideia absurda que começava a se formar em sua mente. O casal compartilhou um olhar angustiado, incapazes de acreditar na coincidência que parecia unir suas histórias de uma forma tão inesperada. Eu não consigo entender como isso pode estar acontecendo", murmurou Tabata com a voz embargada. "A pintinha do Theo, o nome do meu pai, é tudo tão surreal." O marido assentiu, sentindo o peso da descoberta esmagando-o. "Eu também não quero acreditar. Parece algo saído de um filme ou de um livro de ficção." A senhora continuou olhando para a foto, como se buscasse respostas em suas entrelinhas. "Eu nunca falei sobre seu pai, filho, porque achava que não era necessário. Ele não merecia um lugar nas nossas vidas, mas agora parece que não posso mais evitar a verdade." O casal se viu envolto em uma aura de perplexidade. Eles não tinham palavras para expressar o que sentiam naquele momento. A coincidência entre suas vidas parecia além da compreensão, e eles não sabiam como lidar com essa descoberta que abalava suas crenças e suas próprias identidades. "Eu não acredito que nós somos, meu Deus, irmãos!" exclamou Riquelme com os olhos começando a marejar. A esposa apertou a mão dele com carinho, oferecendo-lhe apoio em meio à turbulência emocional que os envolvia. "Acho que nunca vamos conseguir entender completamente essa situação, amor. É como se o destino tivesse pregando uma peça na gente.
Com a revelação de que o pai da esposa era o mesmo do pai do marido e que a pintinha era um traço genético compartilhado por ambos, o casal decidiu fazer um teste de DNA para confirmar, pois ainda não acreditavam completamente naquilo. As emoções estavam à flor da pele, e eles se sentiam como se estivessem vivendo um pesadelo impossível de ser acordado. Durante todos os dias de espera pela resposta que definiria seu futuro, o coração dos dois doía profundamente cada vez que olhavam para o seu filhinho, que não sabia de nada daquilo. "Eu ainda não consigo acreditar que isso está acontecendo com a gente", disse a mulher com a voz trêmula. O marido segurou a mão dela com carinho, compartilhando sua angústia. "Eu sei, meu amor. É difícil de entender e aceitar, mas precisamos encarar a realidade." Logo, o resultado do teste de DNA chegou, e eles não estavam preparados para a confirmação avassaladora. Eles eram realmente irmãos de sangue, mais precisamente meio-irmãos, já que suas mães eram diferentes. Entretanto, ainda eram irmãos. As lágrimas inundaram os olhos do casal, e um sentimento de desespero e desamparo os envolveu. "E agora, Rick? Como vamos lidar com isso? Como vamos explicar pro Theo quando ele crescer?" indagou a esposa em meio ao choro. O homem a abraçou com força, buscando conforto e encontrando forças para enfrentar a situação, embora estivesse tão desolado quanto ela. "Vamos enfrentar juntos, meu amor. Nós vamos encontrar uma forma de explicar a verdade para o nosso filho quando ele for mais velho. Só que mais importante agora é que estamos aqui, um para o outro." Como se não bastasse, a notícia se espalhou rapidamente, e a história de Tabata e Riquelme se tornou manchete na mídia local. Eles tiveram um filho e descobriram que são irmãos. A família e os amigos ficaram atordoados com a repercussão, e todos buscavam entender como aquilo tinha sido possível. O casal recebeu apoio e compreensão de alguns, mas também enfrentaram julgamentos e críticas duras de outros que não conseguiam compreender a complexidade da situação. Foram chamados de aberração, doentes, incestuosos, tudo o que você pode imaginar. Coitados. Mas a cada palavra maldosa, eles tentavam se manter fortes. "Não podemos nos deixar abalar pelo que os outros pensam", disse Riquelme firme. "Nós sabemos que o nosso amor é verdadeiro e vamos superar tudo isso juntos." Diante de um dilema sem precedentes, ambos procuraram apoio psicológico para ajudá-los a enfrentar a situação e lidar com as emoções que os assolavam. O processo de aceitação e compreensão era difícil, mas eles estavam determinados a encará-lo de cabeça erguida. A história deles chamou a atenção de especialistas em genética, que explicaram que, apesar da raridade, o casamento entre parentes próximos aumenta a chance de traços genéticos semelhantes, como a pintinha. E comemoraram por ter sido apenas isso, uma vez que casamentos consanguíneos podem trazer várias doenças ou condições genéticas recessivas que são prejudiciais na vida de seus filhos. Tabata e Riquelme buscavam forças um no outro para enfrentar os dias que se seguiram. E mesmo diante do turbilhão de emoções, eles mantiveram a união e o amor inabaláveis. "Não importa o que aconteça, Tabata. Nós nos amamos e amamos o Theo. Vamos ser uma família unida e forte, não importa o que aconteça", afirmou o marido com determinação. "Você tem toda a razão, amor", concordou a mulher. "Somos uma família e sempre seremos." Com o tempo, Tabata e Riquelme encontraram paz e força interior. Eles entenderam que a situação em que se encontravam não era culpa deles e que a descoberta não definia o amor que sentiam um pelo outro e por seu filho. Por mais estranho e incomum que fosse seu relacionamento, e por mais que não fosse do agrado de alguns, que insistiram que aquela relação não deveria continuar, o casal permaneceu junto por todo o resto de suas vidas. Theo, inconsciente da história intrigante de seus pais, cresceu em um lar repleto de amor e cuidado. Para ele, seus pais eram apenas os seres amáveis e presentes que o cercavam, e a pureza da infância prevaleceu em seu dia a dia. E nem quando se tornou adulto, ele os odiou ou os negou,
quando soube daquele precioso detalhe. O garoto os amou ainda mais, já que, mesmo diante de tudo o que passaram, preferiram ficar unidos e construir a família linda que se tornaram. Enquanto Tabata e Riquelme abraçavam a vida com coragem, eles se tornaram um exemplo de esperança e superação para outros que enfrentavam suas próprias batalhas. Sua história inspirou muitas pessoas, mostrando que, mesmo diante de circunstâncias inesperadas, é possível encontrar a felicidade. A trajetória deles, uma vez um enigma misterioso e perturbador, agora é um testemunho poderoso do poder do amor e da resiliência humana. Se tornaram um símbolo de que o amor verdadeiro pode florescer e transformar vidas. Enfrentaram o destino com coragem, enfrentaram as adversidades com esperança, mas juntos construíram um futuro cheio de amor e felicidade. E se você gostou dessa história, com certeza a próxima que está aparecendo aqui na sua tela também vai te surpreender e te emocionar. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu gostei nesse vídeo e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas próximas histórias emocionantes. Um beijo e eu espero você no próximo vídeo. Até lá!